E é bem assim mesmo, a igreja é bem assim mesmo. Porque quando a palavra de Deus diz que a gente tem que negar-se a si mesmo, é realmente, todo ser humano gosta disso. Vai me falar que é coisa horrível, num calor terrível, você abrir uma cervejinha e bumba. Não é, pô, é bom, é leve, calacia. Mas já que você faz parte de uma coisa e você quer ir morar no reino, você tem que matar a si mesmo, sabe? Você tem que ser uma pessoa diferente. É isso daí que ele não quis ser. Ele não quis ser uma pessoa diferente. Ele quer ser o que a carne dele veio para ser, imunda. Simplesmente. Eu usava o humor, mano. Eu usava a comédia pra sofrer menos, mano. Eu usava a comédia pra ficar um pouco mais feliz, porque era tudo muito triste, mano. O crente aprende com uma facilidade a chorar, mano, que ele sente peso, mano. Ele sente culpa de sorrir, mano. Aí, segundo ele, esse vídeo que a gente acabou de ver foi tirado fora de contexto. Aí ele fez aqui um vídeo meio que explicando o que ele quis dizer. Vê se ele não piorou a situação. Esse corte fora de contexto fez as pessoas me atacarem de um jeito que você pode falar assim, mas você provoca, mas você não sei o quê. Cara, eu não quero convencer ninguém de nada. Eu só queria que as pessoas entendessem que nunca foi e nunca será sobre Jesus, tá ligado? Eu tô falando sobre um sistema, sobre uma história que foi passada pra nós, que mantém a gente preso no medo e na culpa. Por muito tempo Você não falou de sistema, não. Você atacou diretamente a Jesus. Foi de Jesus que você falou. fiquei calado, mesmo tendo um monte de manipulação e coisa errada dentro da igreja. Então o pessoal fala, você não fala sobre outra coisa, você só fala sobre igreja, você só fala sobre Jesus, você só fala sobre crente. É muito louco, porque eu tentei por muito tempo falar sobre outra coisa e eu simplesmente fiquei invisível. Você acha que eu gosto de falar? Por que você acha que eu falo tanto de igreja e de crente aqui? Porque eu queria livrar pessoas que não foram alertadas, como eu, que perderam. Livrar, levar pro inferno, agora tem outro nome, é livrar. Eu queria livrar algumas pessoas, sabe, que tá na igreja, pra gente poder fumar um negocinho, tomar um negocinho, e nós dois dançar ciranda a cirandinha com o lapetão. Espírito do maconhoso, saia dele agora, ô firme. Ô, peraí, bicho, você é pra frente. Metade da minha vida, mano, ouvindo baboseira, metade da minha vida me sentindo um bosta, porque é isso. A ideia do cristianismo é, você nasceu devendo, ele pagou o preço sem você pedir, mas você não merece. Então ele vai jogar na sua cara, você vai ter que fazer por onde, senão você vai ser punido e o sacrifício não valeu de nada. O que adianta? Ele se sacrificou, mas foi muito pouco. Porque se você comer um brigadeiro a mais, falar um palavrão, comer sua namorada, você vai queimar pra sempre no inferno. Eu tô tentando fazer meu trabalho acontecer, eu tô tentando me reerguer, eu tô tentando lidar com a minha mente, porque quando eu tava com 200 quilos, as pessoas falavam que eu tava doente, as pessoas falavam que eu ia morrer, as pessoas falavam que eu tinha que me cuidar, e aí eu fui e me cuidei, mano. Eu emagreci, eu fiz dieta, eu fiz exercício, eu me superei, eu perdi 110 quilos, velho, pra hoje as pessoas falarem que eu tô doente, que eu tô triste, que eu tô acabado, que eu tô usando droga, mas é pra entender uma realidade, porque às vezes as pessoas... A família Seven Games está mais forte do que nunca. Somos regulamentados e autorizados para atuar em todo. Não. As pessoas que estão falando isso estão falando errado, né? A sua mentalidade só não é mais como era antes, né? Antigamente você tinha um alvo e esse alvo era Cristo. Agora você não tem mais esse alvo, não, meu irmão. Nem sei em que você acredita, né, cara? Mas o cérebro também emagreceu. Você perdeu o quê? Foi 100 e poucos quilos, né? Só do seu cérebro saiu aí o quê? Uns 10,5 kg, né? Ficou algumas gramas aí pra você ver na internet, expor uma imundícia dessa sobre Jesus e você quer receber carinho? Vai te lascar pra lá. me vêm aqui e acham que eu tô bem, que eu tô rico, que eu tô estabilizado, por isso eu falo tudo que eu penso. Não, mano, eu falo tudo que eu penso porque eu quero ajudar alguém, tá ligado? Eu quero ajudar alguém que sofreu ou sofre até hoje. Pois saiba que você não está ajudando ninguém, cara.
Ninguém. As pessoas que estão dentro da igreja, os que estão pensando em isso, eles estão querendo o melhor para sua vida. Muito pelo contrário, né, varão? Do que você não tá estabilizado, não tá nada. Eu acredito que porque você não continuou fazendo o que você estava fazendo, que era muito bom, por sinal, o humor, eu gostava de ver e tudo mais, né? Agora, com essas músicas... Não, o que ele fazia não era muito bom, coisa nenhuma. Eu discordo do Oliver nesse ponto, porque a maior parte dos vídeos que ele fazia, tá? Eu já vi vários, e com percepção espiritual, eu sempre vi uma espécie de deboche, uma espécie de chacota com o evangelho, né? Com principalmente a questão do louvor, né? Então, o que ele fazia não era bom. É a mesma coisa que quando você vai no centro de macumba, aí alguém pode dizer para você, não, mas aqui a gente não faz coisa ruim não, a gente só faz coisa boa. Mas se você conversar direitinho com o tal espírito lá, que são demônios, eles vão indicar, né, quem é o outro espírito que faz a coisa ruim que você quer fazer. Por exemplo, você quer fazer um trabalho para que alguém morra naquele mesmo local, você vai conseguir a indicação de qual espírito vai te ajudar para fazer isso. Então, é uma hipocrisia muito grande do que está acontecendo. Dizer, né, que não pode fazer nada porque Deus condena. Não, é o contrário. Como eu estou escrevendo aí, né, no meu comentário, meu humilde comentário, eu sempre faço alguns comentários pontuais assim e geralmente não recebe destaque algum, e eu não estou aqui para isso. Geralmente os donos dos canais, eles não gostam do tipo de comentário que eu faço, porque o tipo de comentário que eu faço é bíblico dentro da palavra, julgando segundo as escrituras. Aí, antes que um bando de palhaço que não conhece Deus comece a dizer, mas não julgueis para não ser julgado, esses são outros que são condenados, tá? E por saberem que estão condenados, eles apontam o dedo para qualquer pessoa que queira esclarecer a sua condição de mais pura miséria e lama do pecado em que se encontram atualmente. Então eles usam esses textos, tanto a pessoa de dentro quanto de fora da igreja, para dizer, olha, não julgueis para não ser julgado, porque Deus é o quê? Porque Deus é amor. Então eles querem usar como argumento o amor de Deus para continuar na libertinagem, para continuar na sacanagem, para continuar em tudo aquilo que é abominável para Deus, sendo que a própria palavra de Deus orienta que, segundo a reta justiça, você deve julgar, né? Está escrito que nós devemos julgar segundo a reta justiça, ou seja, se você estiver com a sua vida diante da vontade de Deus, mesmo que o mundo inteiro esteja te acusando de que não, e você tenha certeza de que está todo mundo mentindo a seu respeito, porque você conhece a sua vida com Deus, julgue sim. Diga que está errado, sim. Esse foi o papel de João Batista e dos verdadeiros cristãos da igreja verdadeira, a igreja primitiva, não desse Frankenstein que está aí, tá? Esse Frankenstein que está aí no lugar da igreja não é igreja, tá? Vai ficar todo mundo. Sabe por quê? Tá tudo uma bagunça, tá tudo um lixo, tá? Tá tudo ministério de dancinhas, ministério de coreografia, tá? Ministério de uns irmãos meio florido, com as roupinhas coladas, que não tem nada a ver com Jesus. Já passou longe da palavra de Deus isso aí há muito tempo. E Satanás está pregando bonito do alto dos púlpitos de muitas congregações. Então, é uma falsidade muito grande o que está acontecendo hoje no que se diz evangelho atualmente, que não tem nada a ver com o evangelho, tá? É uma deturpação da palavra de Deus e está enganando a milhares de pessoas. Estão todas elas caminhando rumo ao inferno. Sem escalas, sem dar uma paradinha em lugar nenhum, que seja mais fresquinho, vai direto pro quente, vai torrar todo mundo.
né? Então é um perigo muito grande hoje em dia ouvirmos idiotas, ouvirmos pessoas, principalmente, né, que repare que pessoas como essa daí, não estou falando do Oliver, né, que está dizendo que, olha, então as pessoas falavam que eu era isso, que eu era aquilo, mas agora que eu consegui tal coisa, eu, né, agora está acontecendo isso. Não, 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 não. Se você não quer viver segundo a vontade de Deus, é uma hipocrisia também muito grande que eu acho você ganhar dinheiro, inclusive falando dos crentes. Por exemplo, o meu canal ele não é monetizado, e se um dia ele for monetizado, vai ser pelo tempo, vai ser pela quantidade de membros, vai ser pela quantidade de inscritos. Desculpa que eu tô com sono agora, como vocês estão vendo aí na tela. São 3 horas e 53 minutos, né? Eu estou aqui no meu trabalho. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande de gente como essa daí dizer o que diz. Inclusive, eu sou um cara que eu gosto muito de brincar, né? Fazer piadas, né? Fazer gracinhas e tal. Quem me conhece desde jovem, a gente sabe muito bem que quando você é jovem, você é muito descerebrado, ainda mais para alguém que não teve um pai como eu. Eu falei muita besteira, muita gracinha, mas o tempo vai passando e você vai amadurecendo. Mas aí, eu vou lembrar agora de uma frase de Charles Spurgeon, que dizia que ia chegar um tempo em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, teríamos palhaços entretendo bodes. Esse é o evangelho de hoje. Por isso, houve essa brecha no espaço-tempo onde se criou aí o tal pastorzão, que tem vídeos dele, vários aí na internet até hoje. Porque é o stand-up comedy cristão. É o stand-up comedy cristão, ou seja, uma chacota do evangelho. Uma chacota, uma gracinha, uma paródia. Outro dia eu entrei num vídeo de um grupo que faz um humor com inteligência, mas o humor com inteligência desse, presta atenção, eu achei interessante isso. Olha, esses caras, eles são muito espertos, sabe por quê? Eles não ficam fazendo chacota com o islamismo, sabe por quê? Que eles sabem que vai dar uma louca em algum deles que vão arrancar a cabeça deles. Então, eles não vão ficar fazendo chacota o tempo inteiro com um bandista, com, sei lá, qualquer outra religião, porque vai entrar essa outra hipocrisia também da questão da intolerância religiosa, né? Ai, é intolerante, intolerância religiosa, mas com o que todo mundo faz chacota? Isso mesmo, com o evangelho pode, né? Aí vimos aqueles palhaços do Porta dos Fundos que sempre retratam Jesus como se fosse praticamente um gay, né? Fazendo vozinha idiota. E temos visto ao longo dos últimos anos uma blasfêmia, e é blasfêmia sim, tá, Oliver? É blasfêmia sim. O que está fazendo é blasfêmia sim, porque à medida que você começa a contrariar a palavra de Deus, afirmando, né, assim, eu tô em dúvida, essa é uma pessoa que ela tá em dúvida, aí só tá sendo ser humano. Não, ele está blasfemando contra Deus sim. Por quê? Porque é um conhecedor da palavra. É um conhecedor da palavra. Eu vou dizer a vocês que estão vendo esse vídeo que muitas das vezes eu questiono a Deus também algumas coisas, mas jamais blasfemo contra ele, contra a autoridade dele, contra a pessoa que ele é, porque eu sei quem Deus é, eu ando com ele. Eu jamais cometeria uma burrice dessa. Lembra
o que está escrito, Jesus, quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo, olha o que eles fizeram, disseram, olha, ele é Beelzebu, ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, Beelzebu. Estavam chamando Jesus de Beelzebu ali. Aí Jesus explicou, Jesus ainda teve paciência, ainda explicou, né, na história. Aí ele falou, olha só, presta atenção vocês, tá? De toda blasfêmia que vocês proferirem com a sua boca, vocês serão perdoados. A blasfêmia vai ser perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não haverá perdão. Porque quem é que faz a ligação entre vós e Deus? Ele estava falando de quem? Dele mesmo. Ele ali era o Espírito Santo de Deus, o único que poderia fazer a ligação entre o homem e Deus. E vocês sabem que está escrito o seguinte: pois há um só nome dado entre os homens capaz de fazer a vossa ligação entre vós e Deus, a saber, Jesus Cristo, homem. Então é sim uma blasfêmia. Estou explicando biblicamente que isso que estão fazendo é uma blasfêmia e não haverá perdão para essas pessoas. Não adianta passar pano e dizer, ai, mais ou menos. Não, eles estão condenados e na sua condenação eles ficam com um sentimento como Judas. Judas não teve perdão porque ele não se arrependeu. Judas teve remorso. Você já reparou aquelas pessoas que no enterro fazem escândalos? Você já reparou? As pessoas que fazem escândalos nos enterros são as que menos deram valor para o morto ou para a morta. A verdade é essa. Essas pessoas, elas têm um sentimento de remorso. Sabe por quê? É culpa na alma deles, cravada na parede do coração. Sabe por quê? Porque foram meros aproveitadores do morto enquanto estava vivo, ou da morte enquanto estava vivo. São pessoas que têm o sentimento de estarem sendo corroídas por dentro por causa da culpa que carregam. Não porque se arrependeram de não terem feito, se arrependeram de não terem cuidado da pessoa, não ter dito que amava, não ter dito que, olha, eu vou estar com você sempre. Não. Essas pessoas não têm esse tipo de sentimento. Eles têm sentimento de culpa, de remorso. Não é um arrependimento. Não é um arrependimento. O arrependimento, segundo Deus, produz vida, produz transformação. O remorso vai produzir a morte, dado o que aconteceu com Judas. Então eu estou explicando aqui meio por alto, grosseiramente, tá? Porque eu não sou tão inteligente quanto essa gente toda aí da internet, não. Eu estou explicando aqui grosseiramente, biblicamente, o que acontece com essa gente que está blasfemando sim contra Deus, tá? Esses palhaços aí, pregadores. Olha, irmãos, eu tenho visto ao longo dos últimos anos aí tantos palhaços ocupando os púlpitos, mas tanto. Tem uns até que fazem vídeos legais, mas são palhaços. Inclusive muitos se vestem de palhaço. Eu já vi palhaço pregador vestido de Chapolin, vestido de Fred Krueger, não, de Jason, aquela máscara do Jason. Eu já vi palhaço vestido de palhaço no púlpito, ensinando a palavra. Então, são diversos tipos de palhaços que estão levando o povo. Não é o povo, tá? Não é o povo real de Deus. Assim como está escrito, é o povo que se chama pelo meu nome, tá? Eu já expliquei isso em alguns vídeos que eu tenho no canal. É o povo que se chama pelo meu nome. Não é o povo dele de verdade. Porque se fosse o povo dele de verdade, não teria esse comportamento, não teria que se arrepender dos seus maus caminhos. Se é o povo dele de verdade, então que maus caminhos são esses que tem que se arrepender? Então não é o povo dele de verdade. E mesmo assim ele tem misericórdia e ainda fala, olha, se arrepende. Porque então sim, se você se arrepender, se humilhar e orar, aí sim eu vou vir e vou sarar a sua terra. É isso que está escrito. Mas as pessoas ficam fantasiando e até isso eles deturpam o sentido da palavra de Deus, como quem diz que Deus está ali fazendo um carinho na igreja. Não está.
Essas pessoas estão todos os dias blasfemando contra Deus com os seus comportamentos hipócritas, são candidatos ao inferno. São candidatos ao inferno. E isso não tem sido falado nos púlpitos das igrejas, sabe por quê? Não dá ibope. O que dá ibope é fazer chacota de crente. O que dá ibope é fazer gracinha contra a palavra de Deus. Faz contra o islamismo. Eu duvido que apareça um humorista aí, cristãos, desculpa a expressão, tá? Desses bosta, desses cristãos, que façam alguma paródia, alguma blasfêmiazinha contra o Islã. Eu duvido. Façam para ver só. Aí vocês vão ver o que acontece. Mas com o evangelho é fácil, né? Com os cristãos têm que ficar calados. Jesus não fala, não é isso? Como diz o tal humorista aí. Jesus não fala, não responde nada. E aí quando acontece alguma coisa boa, você atribui a ele. Mas aí quando acontece alguma coisa ruim, aí você tem que acreditar que é porque Deus está te provando para te colocar no melhor. Olha, eu vou te falar o seguinte. Várias vezes eu já questionei isso também. E na verdade, no fundo, se você estudar a palavra de Deus e tiver uma vida com Deus de verdade, você vai cair em si e perceber que isso é doença da sua própria alma, que ainda não está perfeita diante de Deus. Por isso, os questionamentos. E tem questionamentos que somente quando estivermos com Ele que nós vamos ter a resposta exata do que é aquilo que Ele queria dizer. Então, portanto, hoje é muito fácil fazer gracinha, fazer chacota da palavra de Deus. Todo palhaço quer fazer chacota. E olha, eu tenho percebido também um monte de idiotas pregadores falando sobre sexo. Falam cada asneira, cada bobagem, cada besteira ensinando sobre sexo do púlpito da igreja. Cada blasfêmia, cada coisa idiota. Outro dia tinha aí um pseudo pregador, que é bem conhecido também, ensinando sobre a mulher poder gritar. Pode gritar, irmã, pode gritar, porque não é pecado não. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? É um evangelho lixo, não é o evangelho de Jesus, não tem nada a ver com o evangelho da cruz, sabe? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não vai ser fácil, não é fácil. O evangelho verdadeiro é doloroso, é de renúncia, é de sofrimento. Aí nós pegamos aí um palhaço como esse aí, dizendo esse tipo de coisa. E outra coisa, preste atenção no que eu estou ensinando aqui, se você quiser aprender também, né? Se não quiser, fica à vontade, viva a sua vida do jeito que você quiser. Você tem o direito de viver do jeito que você bem entender. Você só não vai ter o direito de entrar na Jerusalém Celestial depois, tá bom? Faça o que você quiser da sua vida. Mas assim, Deus, Ele vem ao longo do tempo mostrando aquilo que é o certo e aquilo que é errado. E as pessoas fazem aquilo que elas querem, aquilo que dá na telha delas. Aí quando começa a ficar com muito sentimento de culpa, elas começam a atacar o evangelho. Sabe por quê? Porque elas não querem viver a vontade de Deus, não querem viver de acordo com a vontade de Deus. Ele fala, não pode transar, não pode beber, não pode... Você já reparou que essas pessoas usam como argumento tudo aquilo que vai fazer o ser humano se desviar da presença de Deus? Ah, mas então você está dizendo, como eu escrevi aí, que o sexo, ele não vai desviar você da presença de Deus. Pelo contrário, como eu expliquei no texto, né? O sexo, ele é bom e é abençoado. Deus abençoou o sexo e falou, crescer e multiplicar. E como é que você vai fazer isso aí? Com a zarabatana? Tô grávida. Não. Fazendo sexo, só que existe um padrão, inclusive para que Deus abençoe o sexo, que é dentro do casamento, é dentro da união, que é dentro de um negócio chamado homem e mulher, um lar, uma união. Por isso que Deus uniu, não separe o homem. Por isso muitos casamentos hoje, inclusive de cristãos, é um inferno.
é o inferno. Por quê? Porque muitos de nós fizemos escolhas que não tinham nada a ver com Deus. E Deus não mandou a gente fazer essas escolhas. E hoje sofremos as escolhas que fizemos. Aí é muito fácil dizer assim, eu não quero mais. Ah, sai fora. Ah, eu vou fazer sexo com outra, ou fazer sexo com outro. Porque, não, você, né, você tem que ir até o fim agora. Quem fez a escolha foi você. E se as pessoas entrarem em condenação, preste atenção no que eu estou te falando. Se as pessoas entraram em condenação, a palavra de Deus não mudou, continua a mesma. Repare que sempre quando há argumentos como o desse homem que está falando aí no vídeo, são de pessoas que elas viveram às vezes anos e anos dentro da igreja, tá? E agora elas querem viver do jeito que elas querem viver. Então eles começam a atacar e dizer, não, eu estava numa prisão. Eu estava num negócio que me prendia, que me sufocava. Esse negócio de evangelho é muito ruim, porque deixa as pessoas bitoladas e tal. Existe crente bitolado? Sim. Existe crente preso? Sim, inclusive na religião. Isso nada tem a ver com Deus, ou com o verdadeiro evangelho, ou com a verdadeira igreja. Mas geralmente, como eu falei, essas pessoas são pessoas que elas viveram, inclusive o evangelho errado, o evangelho ensinado de forma errada, e aí começaram a perceber que não era aquilo, e aí agora atacam, dizendo, não, tá tudo errado, eu tenho que ter o direito de viver do jeito que eu quiser viver. Viva, pois viva do jeito que você quiser viver. Só depois aguenta as consequências. Falando mal de religião das pessoas, mal mixada pra caramba. Não vai dar bom pra você mesmo não, varão. Desculpa falar, mas já tô falando aqui. Poxa vida, meus irmãos queridos e amados do Senhor. Jesus, Muito pra sua vida. eu te dou R$400 por esse conjunto. O quê? R$400? Essas propagandas Aqui está. são uma E praga. todos esses são pra... Ser feliz, e aí você não pode mesmo ser feliz. Tá? Muita gente vai ficar. Eu tô com meu nome sujo, velho. Essa narrativa da igreja de O que te faz feliz? Ou o que aparece? Um negocinho verdinho que você bota. Isso. Vamos para o vídeo. Por que eu tô voltando o vídeo? Para que você veja o tipo de coisa que essas pessoas estão falando. Porque é como se elas quisessem se libertar das amarras do evangelho, das amarras da palavra de Deus, do padrão, do peso. É como se estivessem carregando uma bigorna nas costas, que na verdade é o peso da consciência. Eles não querem mais isso. Não querem mais esse jugo. Não querem mais esse fardo, mesmo que a palavra diga, né? Que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não. Eles querem viver sem jugo e sem fardo nenhum da palavra. Eles querem viver a vida. Assim como o moço filho pródigo, que ficou na esbórnia, viveu do jeito que quis viver. E depois, com a cara mais lavada do mundo, voltou para a casa do pai. E o outro filho ficou aborrecido. E dentro do universo do outro filho, ele tinha a razão dele de ficar aborrecido. Porque o irmão dele pegou o que tinha para pegar, saiu para o mundo, gastou tudo, viveu na sacanagem. Depois voltou, foi bem recebido em festa, né? E o outro se aborreceu. Eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas é exatamente isso aí que essas pessoas estão querendo. Eles não querem
que a palavra de Deus diga para eles aquilo que está certo ou aquilo que está errado. Eles querem ser os seus próprios juízes sem consequências, sabe? É como se tivesse voltado naqueles anos lá, sexo, droga e rock and roll. Faça o que você quiser, faça aquilo que te der vontade de fazer, faça aquilo que te faz feliz. Aquilo que te faz feliz. Aí Deus, não, Deus deixa ele lá e sei lá, um dia eu penso em Deus, então esse negócio de Deus não existe não. É assim que essas pessoas pensam. Só que eles estão cada vez mais colocando pesos enormes, bolas enormes de um metal mais pesado do universo em suas gargantas e em seus pés e estão se afundando cada dia mais no abismo da escuridão onde o próprio Satanás está. Acho que é legal, isso é um corte bom, tá ligado? Tipo, o que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso, não? Preste atenção preste atenção o nível de engano de Satanás. Olha só, alegria e felicidade são coisas boas, não é? Eu tô explicando para você, tô ensinando para você, tá? Se você quiser aprender, como eu falo sempre. Satanás usou a palavra contra Jesus no deserto. Foi isso que ele fez. Ele não usou o livro de Maomé, ele não usou o livro de Buda, ele usou a palavra de Deus. Ponto pacífico, acabou. Não há o que se discutir. Então, assim, Satanás continuou com seus argumentos ao longo das eras, ao longo dos tempos, como agora, dizendo, olha, o que te faz feliz? O que é alegria? Bom, a alegria é uma coisa boa, a felicidade é uma coisa boa, certamente. Só que ele pega isso para dizer que os juízos de Deus são para te proibir as alegrias da vida. Vou repetir isso porque isso não veio de mim. Ele pega isso para dizer que os juízos de Deus são para te proibir das alegrias da vida, causando na sua alma, no seu pensamento, no seu psique, uma separação entre você e Deus, te fazendo inimigo de Deus, te fazendo afastado de Deus. Aí você vai dizer, bom, mas a felicidade é uma coisa boa e Deus, eu acredito que Ele quer me fazer feliz também. Bom, você vai ser feliz só se você obedecer à vontade de Deus, que é o padrão estabelecido. Preste atenção no que ele fala a seguir. A alegria está no coração, já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele... Jesus não te faz feliz? Será mesmo essa uma fala que vem de Deus? Jesus não te faz feliz? Quantas pessoas resgatadas por Jesus? Quantas pessoas resgatadas por Jesus? Das diversas formas, das diversas maneiras, dos mais profundos abismos do pecado em que a pessoa se encontrava, seja de vícios, seja de doenças psicológicas ou doenças físicas incuráveis. E um blasfemo desse vem dizer que Jesus não te faz feliz? Será que essa não é uma fala do próprio Satanás? Em formato de alegria de um vídeo que tem a despretensiosidade de ensinar e colocar coisas anti-Deus dentro da cabeça das pessoas? Ele vem dizer que Jesus não te faz feliz? Jesus não tem obrigação nenhuma de te fazer feliz. Ele já se entregou por você. Agora é com você. Agora você tem que fazer Jesus feliz. Me diz uma coisa. A obrigação, preste atenção no que eu vou te falar agora, de um filho que o pai gerou
É o filho dar alegria para o pai, dar honra para o pai, não decepcionando esse pai? Ou é o pai ficar ali igual um babão eternamente fazendo carinho e bajulando aquele filho que muitas das vezes vai errar e não quer ter o peso da correção do pai sobre ele, hein? Diz a palavra de Deus e não eu, que a estutícia está ligada ao coração da criança. Eu estava lendo isso ontem, mas diz também no decorrer e na sequência do mesmo versículo que mas os vergões da correção, ou os vergões da vara, escrito assim, hein? Livram a alma do inferno. E agora? Aí Jesus não te faz feliz. Você quer viver do jeito que você quer viver, fazer o que bem entender. Sabe por quê? Porque Jesus não te faz feliz. Como alguém pode ser um idiota tão grande a ponto de dizer uma coisa dessa? A ponto de ignorar e blasfemar uma frase dessa. Preste atenção, eu estou te explicando biblicamente. Uma frase dessa blasfema e contrasta cabalmente contra um verso muito conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não te faz feliz? O que mais você quer de Jesus se já te entregou a própria vida? Como é que você espera ser feliz? Alguém disse assim: miserável homem que sou, se eu espero tudo que eu espero em Deus só nessa vida? Jesus não te faz feliz? Então cuidado, você está sendo um veículo de Satanás. Te faz feliz. Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala: foi ele, e me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu fico vendo isso aqui, cara, e minha cabeça é né? O que te faz feliz? Ou o que aparece? Um negocinho verdinho que você bota no papel e você acende. Espírito do maconhoso, saia dele agora. Isso daí te faz feliz, né? O maconheiro. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim eu falo: obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca... Você já reparou que Satanás é sábio? Aí ele está colocando Jesus no mesmo nível das imagens de escultura. Você reparou isso? Deixa eu te explicar. Biblicamente, diz a Bíblia que o que é o ídolo? O ídolo nada é. São apenas imagens de barro, de gesso, esculturas. Mas a entidade por trás do ídolo, essa sim é alguma coisa. Então quando você oferece alguma coisa ali para o ídolo, aquela imagem, ela não pode comer. Ela não pode nem estender as mãos e comer. Pegar o prato que você vai dar ali com o seu trabalho, que você chama de trabalho. Não pode. Aquela imagem é uma imagem de barro, de gesso, de tijolo, concreto, cimento, sei lá, o que for. Ainda que seja um quadro pendurado na sala de uma casa, não pode fazer nada por você. Mas, contudo, porém, no entanto, todavia, existe um tipo de entidade por trás daquela imagem. Então, esse idiota aí está colocando Jesus ao mesmo nível dessas imagens inertes que não se mexem e que não podem fazer nada. Porque ele disse aí com as próprias palavras: olha, aí quando acontece alguma coisa boa, atribua a ele, ou seja, ele não fica fazendo nada. Meu Deus do céu, eu até me aborreço com umas coisas dessas. Como é que Jesus não faz nada? É por isso que não é compreensível o ateu. Sabe por quê? Primeiro porque a maior parte deles viveu dentro da igreja a vida toda.
Primeiro ponto. A outra é que Deus permite que o corpo dele descanse durante a madrugada inteira, mantenha a temperatura do sangue dele a 36, 37 graus e meio, que é a temperatura normal do corpo. Mantém o fluxo sanguíneo dele circulando, descansa a mente dele, leva a mente dele para lugares espirituais e, enquanto isso, renova até as enzimas de todo o corpo dele, o sistema imune dele. Mantém o coração dele batendo, mesmo assim, enquanto a alma dele descansa. A mente dele fica num estágio de descanso. E aí, ele se levanta pela manhã, renovado, com seu coração batendo, com seu cérebro funcionando, suas forças renovadas. Ele se põe sobre os seus 2 pés e diz assim, com toda a sua sabedoria e o seu vigor físico: Deus não existe. É isso que um idiota desse está falando. É isso que essas pessoas estão dizendo. Estão blasfemando contra Deus todos os dias. Todos os dias. E dura vai ser a condenação para qualquer um deles. Dura vai ser a condenação. Então temos que tomar muito cuidado hoje em dia, porque o engano está aí num formato de uma inteligência muito grande. E Satanás, ele é tão inteligente que ele consegue convencer a outras pessoas que o que ele está dizendo é a verdade. Senão a gente não teria pastores palhaços nos púlpitos, não é mesmo? Ou você é um palhaço, ou você é um pastor. Ou você é um palhaço, ou você é um impostor. Não existe como. Não existe como. Não existe como você ser um pregador palhaço. Não existe pregador palhaço do verdadeiro evangelho. Não existe. Porque no evangelho verdadeiro é muita renúncia, é muito sofrimento. Tem alegrias? Tem, mas você vai passar muita dificuldade. Por isso, não cabe você ficar fazendo chacota, gracinha o tempo todo, como a gente tem visto ultimamente. E ouvir um palhaço como esse aí dizer que Deus fica parado, Jesus fica parado, não fazendo nada. E aí quando alguma coisa acontece, alguma coisa boa, então ao que ou a que ele atribui essa coisa boa que acontece de vez em quando? Ao diabo? Só se for. E aliás, eu queria deixar um ponto de vista para vocês verem como é que Satanás consegue convencer as pessoas, tá? Um dos princípios do satanismo é dizer que, na verdade, Satanás é um irmão de Jesus injustiçado por Deus. E preste atenção onde vai o tamanho do engano. Diz que quando Jesus vier buscar a igreja dele, ele vai levar só um punhadinho de gente, o que também não está errado, né? Porque a verdade é essa, devido ao nível de profundidade de lama que está o evangelho de hoje, e que depois que Jesus levar os dele, que são poucos, a terra vai ficar aí só para Satanás ficar à vontade com os filhos dele. O que é o engano, gente, é uma mentira. E viu um novo céu e uma nova terra. Mas para que haja esse novo céu e essa nova terra, tudo vai ser destruído. Vai ser transformado. Então o engano, ele está se propagando de várias formas. E hoje eu vejo que a internet tem sido um veículo de engano, onde o engano chega muito rápido pelo mundo inteiro.
muito rápido. E como é que pode? O problema não é simplesmente o engano ser espalhado, é acreditarem no engano como se fosse a verdade. E está escrito, né? Ai daquele que chama aquilo que é mal de bom e aquilo que é bom de mal. E esse é o tempo, irmãos, esse é o tempo em que nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras. Nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras. Você entendeu agora porque, pegando como base as falas desse vídeo aqui, Jesus já predizendo tudo isso que nós estaremos vendo hoje, ele disse assim, ó: acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra? Entendeu agora? É por causa disso. Jesus sabia que surgiriam homens tão blasfemos quanto esse aí, que diriam coisas tão absurdas, contrariando o seu sacrifício na cruz, mas que mesmo assim haveriam seguidores dessas pessoas. Estamos vivendo a época da apostasia. Perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu. Por que ele está dizendo isso? Você já nasceu devendo. É um vazio gigantesco. Está escrito: em pecado nasci, em pecado me concebeu minha mãe. E também está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que Satanás, ele é sábio e ele usa os argumentos certos para confundir a mente do incauto e daquele que não conhece a Deus e nem lê a sua palavra. Ao passo que Jesus também disse: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, ele diz agora: você já nasceu devendo. Ou seja, então quer dizer que você já deveria nascer em bênçãos, você já deveria nascer desfrutando de tudo que é de bom e de melhor, você não precisaria abrir mão da sua natureza adâmica, a natureza do pecado, e se entregar a Cristo. É isso? Ele está dizendo que você não precisaria passar por esse processo então, porque afinal de contas, você é a criação de Deus. Como é que Deus vai fazer isso com a própria criação, com o próprio filho, não é isso? Satanás é inteligente, pessoal. Ele não é burro, não. Viu o que ele falou aí? Você já nasceu devendo. Nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, Ó, lembrando a você... Viu? Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Olha, ele pagou um preço por você. Mas eu não pedi. Quer dizer, um animal espiritual desse não teria nem nascido, provavelmente, se Jesus não tivesse feito o que fez. Jesus, através da cruz, do seu sacrifício, abriu a porta no espaço-tempo para que nós, os gentios, e um idiota como esse aí, recebesse a oportunidade da salvação eterna. Assim como está escrito: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Também está escrito: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Então estou te explicando biblicamente e refutando tudo o que esse cidadão aí está dizendo, que na verdade Satanás está usando a boca dele. Quer você queira acreditar, quer não. Isso aí é Satanás falando na internet. Podem dizer o que for.
é Satanás enganando a centenas de pessoas. Isso aí é um vídeo que certamente eu não sabia, mas deve já estar viralizando, tá? Eu não sabia desse vídeo, eu vi agora há pouco, por isso eu estou comentando, porque eu não posso ficar calado diante de uma blasfêmia contra essa daí. Não posso. E é por isso que muitos crentes também, que são só crentes, já estão condenados. Sabe por quê? Porque eles veem aquilo que é errado e eles não falam, são omissos. Deus não tem compromisso com gente omissa. Deus tem compromisso com a verdade, com aquele que zela pela verdade. Eu sou um deles, mesmo que digam que não, mesmo que digam que eu não sou digno, mesmo que digam que eu tenho que ir para o inferno por causa das coisas que eu falo, mesmo que falem para mim que quem eu penso que sou para julgar as pessoas. Eu já sou profissional e ouvi esse tipo de lixo. Não tô nem aí para isso, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu vou ouvir um cara desse dizer: eu não pedi para ele morrer no meu lugar, e vou ficar quieto, vou ficar calado, vou me omitir. Não, eu não posso fazer isso. Em nome de Jesus, eu não posso fazer isso. Pelo Jesus que eu conheço, que me sustenta aqui nessa madrugada, como vocês estão vendo aí na tela, o horário que eu estou gravando esse vídeo, eu não posso ficar omisso diante de uma blasfêmia contra essa daí. Falando a você que isso aqui que ele tá fazendo não é blasfêmia não, tá? Eu sei que muita gente vai comentar blasfêmia. É sim, Oliver, eu discordo de você. É blasfêmia sim, não é só o ser humano não. Aí é o mestre do engano, o mestre do engano falando abertamente na internet, tá? É uma blasfêmia, sim. E Oliver, esse é um recado também para você. Vou te chamar de irmão, tá? Meu irmão em Cristo. Se tiver algo em sua vida que seja necessário consertar, se conserte com Deus. Se acerte com Deus. Talvez você vai mudar até um pouco a linha de atuação dos seus vídeos também. Tá bom, meu irmão? Esse é um recado para você como irmão em Cristo. Mas que isso aí é uma blasfêmia, é sim. Blasfemou contra o nome de Deus. Não, não tá não. Ele só tá sendo um ser humano, entendeu? Alguém sem fé. Alguém que não tem fé, não consegue acreditar. Alguém sem fé e que não consegue acreditar, vai procurar a fé e vai procurar acreditar. Não, aí nós estamos vendo alguém que está combatendo, por isso eu digo que é Satanás, que está combatendo a quem? O autor e consumador da nossa fé. E está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, alguém que está sem fé se humilha. Alguém que está sem fé se entrega. Alguém que está sem fé se rende ao que pode lhe dar fé, ao que pode lhe fazer acreditar. Não desdenha e não tenta combater, dizendo que inclusive isso não é fé, inclusive que o autor da fé não existe. Aí é outra coisa, aí está faltando discernimento espiritual. Aí é Satanás, não é alguém que simplesmente não tem fé. Que existe, que Jesus existe, que ele foi, que ele vai voltar, que ele vai buscar o seu povo, o povo eleito, sabe? Não é qualquer um não, tá? Muita gente vai ficar. Tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar: John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Tipo assim... Jesus não te obriga a nada. O que ele fez foi por amor. Se sacrificou por amor. Se entregou por amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu
Imagina só, ele se entregou à morte por amor. E hoje, tudo que ele pede é que você reconheça isso. E ele nem precisaria pedir nada, porque tudo que foi feito já foi feito. Por isso que eu, Luiz Henrique, não concordo com a hora do apelo, tá? Eu não concordo, que saibam disso. Eu não concordo, porque na hora do apelo os pastores ficam implorando para as pessoas aceitarem Jesus. E não existe isso na Bíblia, aceitar Jesus. Não existe alguém implorando, vem, e você não vai encontrar nenhuma pregação de apóstolo algum ou de nenhum homem de Deus dizendo, por favor, venham aceitar Jesus. Venham aqui na frente, se entregue a Jesus. Venham aqui na frente aceitar Jesus porque Ele está te chamando. Não. As pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas se humilharam aos pés dele. Elas imploraram para tocar na roupa dele. Elas imploraram que ele as aceitasse, sabendo a condição de lama do pecado em que elas se encontravam. Então eu discordo da hora do apelo por causa disso. Quer que eu faça uma hora de apelo na sua igreja? Vai ser totalmente diferente daquilo que você, inclusive, ensinou até hoje. Por isso, certamente, eu jamais vou fazer apelo em igreja nenhuma, porque as igrejas não querem ouvir esse tipo de verdade. Eles querem fazer massagem no coração das pessoas. Mas Cristo não foi massageado na cruz. Ele foi chicoteado e muito antes. Colocaram vinagre na sua boca quando ele teve sede. Você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Não, balada não pode, tatuar não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz. Repare que ele falou, então, eu não posso ser feliz. O Evangelho ou Jesus não diz isso. Ele não diz que você não pode ser feliz. Pelo contrário, ele é o rei da felicidade. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ou quando a pessoa se entrega a ele, de fato, de verdade, a pessoa vai conhecer o que é felicidade de verdade. O que é ter paz. O que é ter alegria. Então, como é que alguém diz, eu não posso ser feliz? Dizendo que não é feliz, e é o que ele está dizendo aí, manipulando as palavras, que eu não posso ser feliz porque eu sou cristão. Veja que é Satanás falando. Ser feliz, e aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Não, balada não pode, tatuar não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado? Então quer dizer que felicidade é transar, beber, ir pra balada e fazer tatuagem? Ah, pode ter certeza então que dificilmente você vai encontrar no céu esse tipo de coisa. É certo de que você não vai encontrar gente fazendo tatuagem no céu. É certo que você não vai encontrar gente enchendo a cara, tomando um porre no céu. É certo que você não vai encontrar uma balada gospel no céu, porque isso não existe, mas em muitas igrejas hoje existe. Você entendeu porque está todo mundo condenado? E sabem disso. É certo que você não vai encontrar orgias sexuais no céu. Jamais. Deus é santo. Então perceba que o conceito de felicidade de Satanás é você transgredir tudo que é tipo de lei e de ordem que Deus estabeleceu como padrão, inclusive para que você seja protegido e guardado do mal. Inclusive esse mal está aí dizendo abertamente com todas as palavras
que você abra, que você escancare as portas, porque o que ele quer fazer é entrar dentro de você e da sua vida e não sair mais, até que te leve para o mesmo buraco que ele vai. Mano, te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. Você sabia que pode ser um entregador de itens e mercadorias e ter uma excelente fonte de renda? Isso Essas mesmo, você... propagandas são uma praga. E é bem assim mesmo, a igreja é bem assim mesmo. Porque quando a palavra de Deus diz que a gente tem que negar-se a si mesmo, é realmente, todo ser humano gosta disso. Vai me falar que é coisa horrível, num calor terrível, você abrir uma cervejinha e bumba. Não é, pô, é bom, é leve. Eu não acho bom. Inclusive, vou falar a minha opinião, tá? Eu já fui vendedor de cerveja quando eu trabalhei para uma empresa chamada Ambev, né? Trabalhei para uma distribuidora da Ambev no Rio Grande do Sul. Eu, na época, né, para fazer ali a social com os colegas de trabalho, no churrasco, eu bebi uma cerveja chamada Kronenbier, que é sem álcool. Eu detestei. Lúpulo acentuado, aquele gosto de amargo, mas as pessoas bebem e acham o gosto da cerveja muito bom. Eu detesto. Assim como cigarro, também eu odeio. Eu odeio cigarro. Mas eu discordo do que o Oliver está dizendo aí, que é muito bom a cervejinha num calor danado. Eu prefiro um suco natural. Eu prefiro pegar um abacaxi bem geladinho, bater ele, bota um hortelãzinho e um limão num calor danado. Vai te hidratar, vai revigorar a sua saúde, vai te renovar todinho. Um suco de abacaxi natural, aquele abacaxi bem madurinho, gostoso, no calor danado, gelado. Aí sim, agora a cerveja, a mim, não me ganha. Calacia! Mas já que você faz parte de uma coisa e você quer ir morar no reino, você tem que... Irmãos, o Oliver, ele brinca aí também, tá? Com essa questão de línguas, calacia, tipo, querrécia, porque o Oliver também é um conhecedor de que essas línguas não existem, tá? Essas línguas não existem. Língua espiritual não é língua de anjo, é idioma. O dom do Espírito Santo de línguas não é dom de línguas estranhas, inclusive essa expressão nem existe na Bíblia. Existem idiomas, foi o que aconteceu em Atos 2 e o que aconteceu na Torre de Babel também, tá? Então é por isso que o Oliver brinca com essa questão. E ele não está blasfemando, porque ele conhece muito bem a palavra também, tá bom? Que matar a si mesmo, sabe? Você tem que ser uma pessoa diferente. É isso daí que ele não quis ser. Ele não quis ser uma pessoa diferente. Ele quer ser o que a carne dele veio para ser, imunda. Aí eu concordo com o Oliver. Em gênero, número e grau. É exatamente isso que eu estou explicando esse vídeo inteiro com argumentos bíblicos. As pessoas estão querendo, não é só isso aí não, as pessoas estão querendo ser aquilo que elas vieram para ser, imundas, aquilo que a carne delas foi projetada para ser após o pecado original da natureza adâmica. Então, é tudo aquilo que contrariar a Deus, tudo aquilo que aborrecer a Deus, tudo aquilo que for agradar a alma, as demandas da carne, as demandas dos prazeres, dos sentimentos, isso para eles vai ser bom, isso para eles vai ser uma libertação de Deus. Então eles não querem obedecer a Deus, eles querem obedecer a sua própria concupiscência da carne, como está escrito:
Ninguém é tentado por Deus, pelo contrário, são tentados pela sua própria concupiscência, ou seja, a carne que o atrai e o seduz. É isso que está escrito. Simplesmente. Eu usava o humor, mano. Eu usava a comédia pra sofrer menos, mano. Eu usava a comédia pra ficar um pouco mais feliz, porque era tudo muito... Não, ele já usava a comédia para blasfemar contra o evangelho, porque os vídeos dele, você pode ver que, se você perceber, tiver percepção espiritual, você vai entender que a maior parte dos vídeos dele são de chacota do evangelho, inclusive da parte do louvor, que é uma parte que eu gosto e que Deus me chamou para fazer. Então não tem nada de que eu queria ser um pouco mais feliz, ou eu usava o humor para, né? Não. Tá mentindo de novo, tá? Tá mentindo de novo. Inclusive tá tentando se promover novamente nessa nova fase dele, onde ele está vendo que as portas se fecharam. Deus está permitindo isso por causa das blasfêmias que ele anda falando, e Deus vai continuar fechando essas portas para ele. Vai continuar. Entendeu? E o perigo é de uma pessoa como essa arrumar seguidores. Aí são outros idiotas condenados juntamente. triste, mano. O crente aprende com uma facilidade a chorar, mano, que ele sente peso, mano. Ele sente culpa de sorrir, mano. Aí, segundo ele, esse vídeo que a gente acabou de ver... Não. O crente aprende com uma facilidade a chorar porque entende a sua natureza humana fraca, adâmica, caída, e precisa chorar para se entregar a Cristo, precisa chorar para se dobrar diante de Deus, precisa chorar às vezes quase todo dia, porque é uma luta constante da carne contra o espírito. E a Bíblia diz que o espírito não vai contender para sempre contra a carne. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade da carne. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Você não pode agradar dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Entende? Biblicamente a explicação? Então o crente, ele não sente culpa de sorrir, não, pelo contrário. Quando você se entrega a Jesus, você conhece o verdadeiro sorriso. Você conhece o sentido da verdadeira felicidade. É sempre? Não. Só vai ser feliz sempre na eternidade. Aqui muitas das vezes você vai ter lutas. Por isso que essa gente não quer. Eles querem fazer a vontade da carne o tempo inteiro. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque esse vídeo já ficou bem longo, mas era necessário eu falar tudo que foi falado, além do que está escrito aqui nesse vídeo. Eu vou voltar só um pouquinho o meu comentário ali, tá? Mas acredito que o recado foi passado através desse vídeo. A mensagem principal foi passada. Se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém a abrir os olhos, compartilhe esse vídeo, tá? Se você achar que não, que é irrelevante, arrasta para cima, procura outro canal e seja feliz, do jeito que você bem entender. Se é que você entendeu a mensagem passada nesse vídeo. Deus abençoe a todos que viram até aqui, em nome de Jesus.